Se você é pai ou mãe de uma criança pequena, você provavelmente já percebeu uma certa preocupação que vem no período de férias escolares. No primeiro, no segundo dia até parece tudo divertido, mas aí depois vem as frases: ah, eu não sei mais o que fazer, ai, eu tô entediado, deixa eu usar as telas. E acaba que muitas vezes os pais cedem e dão as telas para as crianças, porque muitas vezes nem eles estão de férias. E aí eles também às vezes nem sabem o que fazer para que a criança se entretenha. Ou também não veem que o ócio, o não fazer nada, também é bom para o desenvolvimento da criança. Mas nesse vídeo eu quero te ajudar. Eu vou trazer 10 sugestões de brincadeiras e de atividades que você pode propor para sua criança, com coisas que provavelmente você já tem aí na sua casa e que vão fazer com que ela fique ali bastante entretida. E também vou te dar sugestões de como você deve se organizar para esse período de férias escolares. Então fica comigo para você aprender essas 10 sugestões. Antes de eu trazer as 10 sugestões, eu quero falar sobre duas questões. Primeiro, um erro que muitos pais cometem e que provavelmente não percebem. Você já percebeu que muitas vezes os pais ficam ali preocupados em coisas para oferecer para as crianças fazerem, né? Ficam preocupados em oferecer entretenimento. Mas vocês já pararam para pensar que o ócio, o não fazer nada, também é muito bom? É extremamente criativo para as crianças. Então, se isso está acontecendo por aí, ou você já sabe o que vai acontecer no período de férias escolares, vamos rever esse conceito? Não fazer nada, ficar entediado, não saber o que fazer, não ter nada para se entreter é muito bom. Dê oportunidades para a criança não precisa que o adulto fique o tempo todo ali entretendo ela, dando atividades, colocando ela em coisas para fazer. Ela precisa de oportunidades para criar, ela precisa de oportunidades para brincar. Então ela precisa que o ambiente da casa seja um ambiente que ela possa explorar, que ela possa experienciar coisas, e não que você fique oferecendo coisas para ela, como por exemplo, não tem o que fazer, vai lá e assiste um desenho, dá acesso a telas para ela, né? Não, não tem nada para fazer, se vira, você é criança, imagina, inventa coisas. Mas se essa criança não tem liberdade para isso, aí fica muito difícil, né? Então a gente tem que rever alguns conceitos. Então vamos organizar essa casa para ficar de uma forma segura, para que a criança explore, para que você possa continuar trabalhando. Enquanto a sua criança está de férias, ela vai explorar e ela vai inventar o que ela tem que fazer. E o segundo ponto, muitas vezes os pais pensam que precisam comprar brinquedos extraordinários, porque lá está escrito que ele vai estimular a cognição, a criatividade, a coordenação. Maravilhoso! Os brinquedos prontos realmente são ótimos, mas a gente limita muito a criança quando a gente oferece coisa pronta demais. Por exemplo, aqueles brinquedos que só tem que apertar, chacoalhar. Em que esses brinquedos estão contribuindo para o desenvolvimento da criança? E nada, porque ele não depende da criança para existir. Ele funciona sozinho, a criança tem que apertar alguma coisa. Por isso que telas não contribuem para o desenvolvimento da criança. A criança aprende por experiências, por aquilo que ela está envolvida ali. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de que tela contribui, porque olha só como que ela é esperta, ela já sabe lá corresponder às cores. Aquilo não é esperteza, aquilo já virou meio que automático, né? Não está dependendo da criança, está fazendo tudo sozinho, ela só está rolando o dedinho, só está puxando alguma coisa. O que depende da criança são brinquedos que precisam dela para existir, como por exemplo uma caixa de papelão. Se a criança não fizer nada com aquela caixa de papelão, ela somente é uma caixa de papelão. Então, vamos rever os nossos conceitos quanto a isso também. A gente não precisa ficar comprando brinquedos maravilhosos, extraordinários para a criança. O simples é extremamente rico para o desenvolvimento da criança. E você também não precisa colocar a sua criança em época de férias escolares numa agenda lotada. Ela tem que fazer colônia de férias, ela vai fazer curso de férias. Eu entendo que tem muitas famílias que vão precisar recorrer a esse recurso porque eles não têm apoio e eles continuam trabalhando. E aí acabou a escola e eles precisam que as crianças tenham algo para fazer para que eles possam trabalhar. Ok, isso acontece, né? Isso é uma realidade. E se é possível você colocar numa colônia de férias, excelente, coloca. Lá vai ter atividades legais, programadas, que vão trazer relaxamento para sua criança, porque é um período que não vai se exigir aquela cobrança como na escola tem, e é necessário, mas ela vai poder aproveitar e vai estar se divertindo, e bem melhor do que ficar em casa com as telas, com certeza. Mas
Se é possível na sua realidade essa criança ficar em casa e o seu trabalho é em casa, então também é possível que você organize, programe essas férias da sua criança de forma com que ela tenha esse momento de brincar, esse momento de ócio também extremamente importante de não fazer nada. E ela que vai inventar as coisinhas dela e também para que você consiga fazer as suas coisas e consiga continuar trabalhando e a sua criança não fique dependente totalmente das telas no período de férias escolares, porque daí quando ela retornar para a rotina de escola vai ser extremamente difícil, porque ela ficou lá totalmente inerte, sem fazer nada, e agora na escola depende que ela faça alguma coisa, e aí é muito complexo para que ela retorne à rotina dela. Bora então para as 10 sugestões, ok? Conversado então sobre isso, espero que tenha tirado esses mitos aí e que você tenha ressignificado isso que você pensava então até aqui. Agora sim, a gente pode entrar para as 10 sugestões de atividades que eu quero compartilhar com você. Brincadeira 1. Essa brincadeira estimula a coordenação motora fina, atenção e percepção visual. Você vai pegar algumas tampinhas de garrafa PET e aí você pode fazer algumas brincadeiras de setorização, de separação de cores. Você também pode fazer brincadeiras de sequência, cada tampinha dentro de um recipiente. Você pode fazer empilhamento com essas tampinhas de garrafa PET, pode usar essas tampinhas de garrafa PET para construir alguma coisa. Pode usar de forma livre para fazer desenhos, então você vai juntando as tampinhas e vai fazendo, por exemplo, um coração, formas geométricas, flor, bandeira, enfim, o que a imaginação da criança levar. E você vai perceber que essas ideias de brincadeiras que eu vou deixar para vocês, ela não necessariamente precisa de que o adulto guie a brincadeira. Tem muito essa vertente do que eu disse, do brincar livre, né? Lá da questão do ócio, quando a criança estiver com ócio, vamos nos segurar para a gente direcionar para alguma coisa. Então pode perceber que todas essas brincadeiras vão muito nisso, do brincar livre, e tem ali uma parte que, se for possível você brincar junto, você direcionar, você vai conseguir. Como, por exemplo, fazer a categorização, né? Colocar cada cor num lugar, indicar para a criança para ela fazer uma torre seguindo uma ordem ali de cores, ou uma quantidade de tampinhas, ou ainda deixar livremente ali para ela usar essas tampinhas para fazer desenhos, para fazer construções com essas tampinhas. Brincadeira 2. Você vai precisar de garrafa PET. Nessa brincadeira a gente vai trabalhar equilíbrio, planejamento motor, coordenação, foco, atenção. E aí você vai usar essas garrafas PETs para fazer boliche. Você vai pegar a garrafa, colocar um pouquinho de água, um pouquinho de terra, um pouquinho de areia, para que a garrafa não caia tão facilmente, porque dependendo de onde você for brincar, se tiver vento, vai cair com muita facilidade. E aí você vai fazer um boliche. Você vai arrumar, organizar essas garrafas, se afastar um pouco e usar uma bola para jogar e derrubar então essas garrafas. Aí você pode fazer outras coisas também com essa garrafa, além de fazer o boliche. Você pode usar essas garrafas também para montar algum brinquedo, né, para fabricar alguma coisa, e aí a imaginação vai além da criança. Você pode usar também para fazer uma garrafa sensorial, e aí você vai colocar texturas ali dentro daquela garrafa, cores, e vai fazer uma garrafa sensorial, uma garrafa da calma, né? Tem gente que chama isso. Também dá para usar essas garrafas para, em vez de fazer um boliche, fazer um jogo do alvo, porque o boliche tem aquela questão da organização, né? Que a gente coloca ali das garrafas. E aí do arremesso do alvo, você pode deixar as garrafas, por exemplo, uma ao lado da outra, um pouquinho mais afastadas. E aí você vai numerar essas garrafas. E aí cada vez que a criança joga e tal, ela derrubou um determinado número 3. Aí na próxima ela derrubou o número 1 e aí vai se somando os pontos. Também dá para você fazer esse tipo aí. É quase como se fosse um boliche, o que vai mudar é a forma como essas garrafas ficam parelhadas. Brincadeira 3. É uma brincadeira que estimula a criatividade, faz de conta, o movimento, a manipulação das mãos também. Então a gente vai precisar aqui na brincadeira 3 de caixas de papelão. Do tamanho que você tiver, sapato, de geladeira, de máquina de lavar, de micro-ondas, enfim, o tamanho da caixa que você tiver. Primeiro, a ideia é livre, né? Vai usar essa caixa para fazer o que quiser. Gente, caixa vira qualquer coisa na mão da criança. Pode ser um túnel, pode ser uma casinha, a caixa pode se transformar num brinquedo, a caixa pode se transformar num carro, num avião. Dá para fazer muitas coisas com a caixa de papelão. E aí,
a imaginação da criança vai fluir nessa brincadeira. E aí pode ser que realmente nessa brincadeira precise de um adulto para recortar alguma coisa, para cortar algo. E aí para pintar, a criança pinta livremente. Inclusive a caixa de papelão dá para você abrir e fazer um painel para virar um lugar para fazer pintura, né? Ou simplesmente a criança vira a caixa e a criança vai pintando essa caixa como ela quiser, ou ela entra lá dentro e vai pintando, rabiscando como ela quiser. Também dá para usar para fazer pinturas aí essa caixa de papelão, algo tão simples quanto. Brincadeira 4, vai estimular a coordenação motora e a concentração. Que tal fazer uma pescaria usando de novo as tampinhas de garrafa PET? E aí você vai precisar de uma varetinha, um barbante e um ganchinho. Ou então, na ponta você pode colocar a tampinha de garrafa PET, você fura para amarrar ali o barbante e no meio da tampinha de garrafa PET você pode colar um ímã. E aí as tampinhas de garrafa PET vão ficar ali num baldinho com água, na bacia com água, e aí elas vão, não precisa nem fazer furinho se você for usar o gancho, porque na própria beiradinha da tampinha de garrafa PET, o ímã já gruda ali e já dá para puxar. Ou, como eu falei, você pode colar os ímãs nas tampinhas, e aí a criança vai pescar ali sendo o ímã grudadinho. Olha só que ideia legal! A gente usou as tampinhas, algo que talvez iria para o lixo, para fazer um brinquedo que chama muita atenção da criança. E aí você pode, se a criança tem muita dificuldade na água, você pode fazer primeiro com as tampinhas paradas, depois você pode colocar uma terra para a criança pescar ali a tampinha parada até chegar então na água. Ainda, se você não quiser fazer a varinha e tudo mais, você pode pegar a peneira. Isso mesmo, a peneira e fazer uma pescaria com a peneira. Então você vai colocar lá na água, pegar uma peneira. O que vai facilitar ou dificultar essa atividade com a peneira é o tamanho dessa peneira, né? Se for um tamanho menor, pode ser algo mais difícil, dependendo da idade da criança, um tamanho maior. E aí você pode também trazer outros elementos, como por exemplo, pescar a tampinha da determinada cor que você falar, ou certa quantidade, agora tem que pescar 1, agora 2, agora 3, e ir crescendo esse número, ou você falando as cores, ou ainda pegar um dado e jogar, a quantidade que cair do dado, vai pescando, e daí no final ver quantas cada um conseguiu pescar. Enfim, o céu é o limite, não tem peneira, dá para usar a colher. A colher de sopa também serve para fazer uma pescaria. Vai ser um pouquinho mais difícil, porque ela não tem as lateralzinhas, né, para apoiar como a peneira tem. Então, dá para usar uma concha. A concha tem a lateralzinha, facilita, dependendo da idade da criança. Se a criança já é um pouquinho maior, de 5 para cima, 4 para cima, já dá para deixar com a colher de sopa. Então, vai fazer com que ela tenha que ter mais concentração e atenção. E dá também para você alternar essas mãos. Uma hora com a mão direita, uma hora com a mão esquerda, outra hora com as duas mãos ao mesmo tempo. Brincadeira 5. Construa um circuito motor usando almofadas, caixas e cadeiras. A criança pode passar por baixo, por cima, desviar e equilibrar. Ela estará brincando enquanto desenvolve várias habilidades importantes. Brincadeira 6. Estimula a imaginação e a organização espacial. Que tal montar uma pista de carrinho? Você não vai precisar gastar muito. E a sua criança vai achar muito mais interessante. Ela que montou aquela pista e você só vai precisar de fita adesiva. E dependendo da cor do seu chão, pega uma fita que tem uma certa corzinha para destoar. Tem várias fitas adesivas que a gente encontra por aí de várias cores. E a criança vai participar desse processo junto. Talvez ali dá para trazer umas caixas também pequenas, para, por exemplo, fazer um semáforo, para fazer algumas construções ali, né? Ou simplesmente fazer só a pista. Ai, Keila, eu não quero grudar a fita adesiva no chão, porque depois eu tô pensando que vai ficar o meu chão marcado. Então pega uma caixa de papelão grande, uma caixa de papelão grandona, rasga ela, abre ela e faz em cima desta caixa de papelão a pista de carrinho. Ou ainda, se você quiser, você pode fazer com a tinta, já que vai fazer na caixa de papelão. Gente, o processo de fazer é muito interessante. Vocês já prestaram atenção que muitas vezes a criança se interessa muito mais pelo processo do que pelo brincar. O organizar tudo ali é muito mais interessante para a criança do que propriamente a brincadeira. E nessa questão de organizar a brincadeira, tem muitas conexões acontecendo e outra, a criança fica extremamente envolvida. Por quê? Porque depende dela. Porque ela tem que fazer um trabalho, ela tem que estar envolvida ali fazendo tudo isso. Então isso chama
extremamente a atenção da criança. Antes de continuar, agora que eu me lembrei, eu não me apresentei. Eu sou Keila, eu trabalho com desenvolvimento psicomotor e acompanho algumas crianças e suas famílias nesse processo de desenvolvimento. Aqui no meu canal, eu falo como que o movimento impacta o comportamento, o desenvolvimento e a aprendizagem da criança. Se esse tipo de assunto te ajuda a entender melhor a sua criança, se inscreve no meu canal para você receber esses e todos os outros conteúdos que eu ainda vou trazer aqui no meu canal. E você já está gostando desse conteúdo, então já deixa o seu like para você não se esquecer. Lembrou de alguém que vai passar uns perrengues aí nas férias escolares? Então já compartilha com ela esse vídeo para ajudar aí a amiga a ter algumas ideias e a se organizar e já se preparar antes para as férias escolares das crianças. Brincadeira 7. Estimula a resolução de problemas, a criatividade, a atenção, a concentração, a manipulação. Um simples rolo de papel higiênico. Não jogue fora, já vai juntando aí esses rolinhos que são maravilhosos e dá para fazer muita coisa, desde, por exemplo, a pescaria. Lembra que a gente acabou de fazer a pescaria ali com as tampinhas de garrafa PET? Com os rolinhos de papel higiênico também é possível fazer um brinquedo de pescaria. E desde simples construções, deixar livremente a criança inventando construções, até fazer brinquedos, como por exemplo, binóculos. Dá para ser feito, dá para fazer uma luneta também, N possibilidades. Mas a questão de construir, de inventar coisas com esse rolinho é maravilhoso. E também, é claro, que deixa aquele gostinho para sua criança, para que ela imagine a partir daquilo que ela pode fazer. Até um carro pode sair de um rolo de papel higiênico. Na brincadeira 8, vamos estimular a coordenação óculo-manual, a coordenação visomotora. E a gente só vai precisar de uma caixa de papelão e de papéis. Sabe aqueles papéis de rascunho? Então, menina, usa eles. Faça bolinhas. Vamos começar construindo bolinhas aí. Já vamos trabalhar aí com força de ar dessas crianças. Então, vamos fazer várias bolinhas de papel e a gente vai brincar de arremesso. E aí a gente pode ir alternando, a gente pode deixar essa caixa no chão, pode deixar essa caixa em uma superfície mais alta, a criança pode ficar em pé, a criança pode ficar sentada para fazer esse arremesso, pode até ficar de costas para essa caixa para tentar fazer esse arremesso e pode brincar também com as distâncias, então fica perto, vai ficando longe, pode jogar com uma mão, com a outra mão, com as duas mãos ao mesmo tempo. Olha só! Uma brincadeira super rápida. Não tem a caixa de papelão? Pega um balde, pega uma bacia. Certeza que tem por aí. Brincadeira 9. Que tal nós fazermos um brinquedo tipo esse que a gente paga caro usando caixa de papelão? Para a gente trabalhar a coordenação visomotora e a coordenação motora fina, a coordenação manual da sua criança. Só com uma caixa de papelão. Você pode fazer várias ideias, mas eu vou trazer essas duas sugestões aí para vocês. Olha só como que é rapidinho e fácil. Viu só? Bem interessante, né? Uma brincadeira de encaixar, um brinquedo de encaixar e que você usou somente coisas que você tinha aí. O máximo que gastou aí talvez foi ter que comprar uma tinta, um pincel para poder pintar, para dar aquela caprichada, né? Mas praticamente R$0. Um brinquedo que vai estimular a sua criança, vai chamar a atenção dela e ela vai se sentir extremamente orgulhosa porque foi ela que fez. Ainda tem a brincadeira 10, mas antes, deixa eu te contar uma coisa. Você gostou dessas ideias até aqui? Me conta nos comentários. Você usa muito materiais reutilizáveis aí, ou materiais que iriam para o lixo, né? Sucata, para brincar? Então você vai gostar muito disso. Que tal você ter um material com 71 ideias prontas, só para você aplicar com a sua criança com esses materiais de sucata? Isso mesmo, eu tenho um e-book que eu trago 71 ideias de brincadeiras com materiais de sucata para você fazer com a sua criança. Esse e-book foi pensado justamente para facilitar a rotina de pais, mães e também de professores. Em vez de passar horas procurando ideias na internet, você abre o material, escolhe uma atividade e já sabe quais materiais usar e o que essa brincadeira estimula no desenvolvimento da criança. É um material muito prático para quem quer proporcionar férias mais divertidas, criativas e com muita mais intenção. Então, se te interessou, eu deixei o link do meu e-book na descrição. Vamos para a última sugestão? Brincadeira 10.
Essa sugestão desenvolve demais a linguagem, a socialização, a comunicação, o faz de conta a criatividade, tão simples quanto já manda lá no grupo da família que não é para eles jogarem as embalagens, que é para eles guardarem essas embalagens que você vai precisar nas férias. Vai precisar de embalagem de tudo quanto é coisa, de coisas da cozinha, de coisas de cabelo, de caixas de ovos, de cereais, de lata, enfim, todas as embalagens que puderem ser reutilizáveis. E claro, se tem uma certa sujeirinha ali, dá uma lavada, uma higienizada e deixa secar. E já vai separando, porque você vai precisar disso para fazer uma brincadeira de faz de conta. Vamos fazer um mercadinho? E vamos pegar, não tem dinheirinho, mas tem os dinheirinhos que a gente compra em umas lojas que é bem barato. Não é possível? Então faz o seu dinheirinho, imprime ele, recorta e deixa o dinheirinho ali pronto. Não quer fazer isso? Então usa folhas. Eu, quando era criança, brincava de mercadinho com as minhas irmãs, a gente fazia isso. A gente pegava folhas das árvores, que era o dinheiro, e as pedrinhas eram as moedas. Pronto, vai relembrar a sua infância. Eu espero que tenha sido assim, tão bom quanto a minha. Eu brinquei muito, eu tive muita exploração, muita liberdade para brincar. E eu tinha muitas companheiras, né? Eu sou de uma família de 4 meninas, então nós tivemos aí muito tempo para brincar junto. Mas essa ideia de brincadeira, você vai fazer um mercadinho, você pode fazer de brincar de cozinha, você pode fazer de brincar de médico, enfim, de vários faz de conta, dá para você trazer aí utilizando essas embalagens, em vez de jogar fora. Então não se esquece, já manda mensagem no grupo da família e pede para eles guardarem, porque você vai precisar disso nas férias da sua criança. Eu quero falar mais 2 questões com vocês. Primeiro, vamos tirar um outro mito da nossa mente? Muitas vezes a gente acredita que por ser férias escolares, a criança não precisa mais ter uma rotina. Isso não é verdade. Rotina é muito bom para todos, inclusive nas férias escolares. Sem rotina é muito difícil para depois a gente voltar para a realidade. É claro que nas férias a gente vai pegar mais leve com algumas coisas, com certeza, mas ainda assim é importante a gente manter rotina. Então, por exemplo, rotinas de sono, ainda é legal manter o sono. Claro que dá para dar uma estendidinha, talvez um pouquinho a mais, para dormir um pouquinho mais tarde, mas não vamos exagerar. Porque a nossa criança ainda está no processo de desenvolvimento e o sono para ela é extremamente importante, assim como para nós também é, né? Uma noite bem dormida é uma criança que vai conseguir gastar bem essa energia durante o dia. E lembre-se, o sono não começa à noite, ele começa assim que a criança acorda. Então, mantenhamos as rotinas de sono, mantenha a rotina de horário de alimentação e também mantenha a rotina de coisas que essa criança vai fazer. Como eu disse, não quer dizer que você vai ter que fazer hora por hora tudo que a criança vai poder fazer. Não, mas períodos. Pensar em coisas. Você quer manter as telas na sua rotina? Tem a hora de começar e hora de acabar, sem exageros. E aí essa criança vai ter outras coisas para fazer. Por exemplo, de manhã pode ser algo que gere muito gasto, muito movimento. Dá para levar num parque? Ou não? Não dá. Então vamos fazer brincadeiras dentro de casa. Então andar de bicicleta, pular corda, pular amarelinha, coisa de muito movimento. Andar de patinete, skate, patins. É isso que a gente vai pensar. Depois do almoço, uma coisa mais tranquila, a gente acabou de almoçar, vamos dar um tempinho. Ainda tá na fase de uma sonequinha? Ótimo, maravilha, sonequinha. Dá pra gente pensar em fazer coisas de construção. Lembra que eu deixei várias sugestões lá com coisas que dá pra gente construir? Então, vamos imaginar, vamos fazer um jogo ou brincar com um jogo já, talvez pronto. À noite ali, finzinho da tarde, início da noite, dá pra talvez fazer alguma coisa em família, né? Provavelmente aí já terminou o trabalho, dá pra fazer algo, um jogo em família, um tempo em família, né? Algo mais tranquilo, nada exagerado. Lembra que a gente tá preparando esse corpo aí pra ir dormir. Então a gente não pode acelerar essa criança. Então, assim, nesse sentido, sabe? Tenta manter essa organização nas férias. Claro que a gente vai maneirar em algumas coisas que forem possíveis, mas lembrar que a rotina ainda é extremamente importante, mesmo nas férias. É extremamente saudável para sua criança. Se você quer uma criança mais organizada, mais relaxada, vai na minha dica, porque também uma falta de rotina faz com que a criança fique mais agitada, mais nervosa, mais estressada e ninguém vai ficar bem nessas férias escolares, né? E o segundo ponto é que o segredo não é a quantidade. Às vezes você tá pensando assim, nossa, será que eu vou ter que marcar todo dia, fazer coisas diferentes com a minha criança? Vamos pensar aí que ela vai ter um mês de férias, a minha sobrinha vai ter um mês de férias. E aí todo dia eu vou ter que inventar uma coisa diferente? Não necessariamente. Lembre-se que dentro dessa organização que a gente já conversou,
Vocês já mudaram esse pensamento. Não é necessário ficar o tempo todo dando coisas. Então ela precisa ter o tempo de ócio dela, o tempo livre. Ela que invente o que ela vai fazer. Mas lembre-se que ela também tem que ter oportunidade para isso. Não adianta você ficar, ai, não faz isso, não faz aquilo, vai se machucar. Vamos repensar esses pontos aí. E aqui também, não necessariamente todo dia você precisa trazer uma brincadeira nova. Às vezes ela gostou tanto daquilo que você propôs, faz de novo. A criança aprende por meio da repetição. E aí, às vezes, você pode repetir aquela brincadeira, mas trazer uma pitadinha mais de desafio, uma coisinha a mais ali, para mudar, para fazer com que esse cérebro faça novas conexões, que ele preste atenção, que ele crie novamente, que ele refaça ali o percurso. Mas não tem problema se tiver que repetir. E não é necessário você ficar todo dia inventando algo diferente. Por isso que é extremamente importante a gente entender como que funciona o processo de desenvolvimento da criança. Isso facilita o nosso dia a dia com os pequenos. Agora, me conta nos comentários qual dessas brincadeiras que você já quer fazer primeiro e já teve várias ideias aí para fazer com a sua criança nas férias. Eu espero que as férias por aí não sejam somente telas. E se você se interessou pelo e-book, lembra que o link dele está na descrição. Espero que esse vídeo tenha sido de valor e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!